Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos continuar orando pelos os irmãos Divino, irmão Daniel, irmão Sebastião, e também a família do Vicente. O Vicente é cunhado da irmã Cecília, a esposa do irmão Inácio. Ele faleceu, então nós vamos orar pela família dele, né? Foi hoje, né, irmão Inácio? Faleceu hoje, E também nós vamos orar pela venda de uma casa que o irmão Inácio está vendendo, né? Então, para Deus fazer a vontade dele, né? Se for da vontade dele, que tudo vai dar certo, né? Então, nós vamos orar também pela venda dessa casa também. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre, eu coloquei o título aí, a simplicidade de Deus e a sabedoria dos homens. Mas, na verdade, eu vou falar mais, mesmo sobre o rapto, né? Na verdade, é sobre o rapto. Nós vamos continuar falando sobre o assunto que eu preguei domingo, e domingo vou continuar falando, mas como tem a ver com o rapto, no meio de tudo isso, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a simplicidade, como está escrito, a simplicidade de Deus, mas na verdade é o que Deus faz na maior simplicidade, né? Então, nós vamos estar atentos a tudo isso, né? Para a gente não ficar para trás, né? Não ficar para trás. Domingo mesmo, se Deus quiser, eu tenho várias escrituras, várias mensagens para pregar sobre o assunto, falando sobre isso e mostrar quão simples os acontecimentos e que às vezes a gente passa por alto. E é muito fácil ficar sabendo depois que acontece, né? É assim, depois que passa tudo, né? Que na verdade que praticamente quase todas as coisas já aconteceram nos nossos dias. Mas nós não estamos tão apercebidos disso e daqui um pouco acontece o principal, aí pronto. Aí é hora de ficar sabendo tudo, aí é triste demais, né? Então nós devemos procurar saber antes que aconteça tudo, antes que finda tudo. E nós queremos estar nesse rapto, né? Nós queremos estar. E cada dia que passa a gente vê que está apertando mais, tudo acontecendo. Às vezes acontece uma coisa, igual a morte do Papa, o povo está tão preocupado, tem muita gente preocupada. Preocupar com o quê? Isso não preocupa ninguém. Eu, por exemplo, isso aí não vai me preocupar. Ele é um homem, morreu, é como eu, como qualquer um, tinha um ministério a cumprir, cumpriu, morreu, foi embora. Mas o que tem a ver com profecia? Nenhuma. A profecia dos papas é Paulo VI, cumpriu, o resto era e já não é, e pronto. Cada um que vier, era e já não é. Aí é claro que vai acontecer um dia que vai entrar um e vai ser o diabo encarnado mesmo a fazer o que tem que ser feito, mas a igreja, a noiva não vai estar aqui mais, né? Então, enquanto nós estamos aqui, nós não esperamos que isso vai acontecer nunca. Porque só pode acontecer depois que a noiva for embora. Então é por isso que nós precisamos de saber o principal. O principal é conhecer Deus na simplicidade, ou a palavra na simplicidade, para sair daqui. E o resto, né, nós não queremos nem saber. Não queremos nem estar aqui para saber, né? É isso. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler. Vamos ler primeiro no livro de Lucas 7, do 25 a 30, e depois da oração nós vamos ler São Mateus 11, verso 10 até o 12. Então aqui primeiro é Lucas, capítulo 7, a partir do verso 25 até o verso 30, e está escrito assim: Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão
nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. O caminho, deixa eu voltar aqui, porque às vezes eu leio outra escritura, é parecida. Deixa eu ler aqui de novo. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Então vamos orar. Fechar os nossos olhos e lembrar dos irmãos que estão enfermos. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo misericórdia, Senhor, para nós, para as nossas famílias, para todos os irmãos, não só aqui, Senhor, não só dessa igreja, mas em todos os lugares que o Senhor tem filho, em todo o mundo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Nós vivendo num mundo como esse, Senhor, sabendo que cada dia, Senhor, esse mundo vai ficando pior e pior, mas nós queremos, Senhor Deus, através da Tua graça e da Tua misericórdia, ainda pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para ver o que o Senhor está fazendo nesta hora, Senhor. Porque nós queremos, Senhor Deus, sair da terra. E assim, Senhor, nós já temos ouvido e tem certeza, Senhor, nós temos certeza que ninguém sairá da terra a menos que crê em Tua palavra, Senhor, e procura viver e obedecer a Tua palavra. Assim nós queremos pedir ao Senhor, ajuda nós, Senhor, porque nós não temos condição nenhuma se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver em nós. Mas nós cremos, Senhor, que nós estamos vivendo aqui nesses dias, era para testemunhar a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda nós, Senhor, no decorrer dos dias que nos resta, esses poucos dias que resta para nós aqui na terra, Senhor, para que nós possamos, Pai, cada dia que passa, crer mais em Ti, crer mais em Tua palavra. Aumenta a nossa fé, Senhor, e aumenta a fé dos irmãos que não estão aqui, Senhor, dos irmãos que estão ao redor do mundo, porque a fé que nós queremos é a mesma fé que eles querem, Senhor, porque não há diferença, Senhor. Todos que vão no rapto terão a mesma fé, terá o mesmo nível de fé. Assim nós pedimos para todos nós. Nós cremos que somos o corpo do Senhor na terra, Pai. Ajuda todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aqui estão esses pedidos que estão diante deste altar, Senhor. Assim nós pedimos o Senhor que ajuda nós poder interceder por essas pessoas, Senhor. Pedir misericórdia por essa família que perdeu um membro. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dessa família, Senhor. Meu Deus, e ajudar eles, Pai, porque não é fácil, mas que o Senhor pode dar força para eles, Senhor, para suportar essa carga tão difícil, Pai. Meu Deus, também, Senhor, eu quero pedir pela venda da casa do irmão Inácio, Senhor. Meu Deus, na verdade, ele está precisando de vender, Senhor, mas ele mesmo pediu e ele sabe e não quer também que isso aconteça segundo a vontade dele, mas que entre a vontade perfeita do Senhor para que aconteça essa venda dessa casa, Senhor. Meu Deus, essa mulher que está olhando essa casa, Senhor, se é da Tua vontade, que todo o negócio seja concluído, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos pedir, fala conosco mais uma vez. Me ajuda a ajudar o povo, Senhor. Me ajuda a ajudar os irmãos que estão aqui, aqueles que ainda ouvem através da internet, Senhor.
e aonde quer que a minha voz chegar, Senhor, meu Deus, que possa chegar aos ouvidos dos teus filhos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, para começar, eu tenho algumas mensagens aqui para ler sobre o rapto, para a gente ter entendimento o que é realmente o rapto. Nós queremos ter esse entendimento, porque ao ler, como eu vou ler o mesmo parágrafo da mensagem do sétimo selo, que eu li no domingo, só para a gente ter o entendimento, o que significa o rapto. Porque muitas pessoas, às vezes, concluem que é só a transformação no piscar de olhos, mas não é isso. Tem um processo. E aí nós podemos ver que desde que Israel se torna uma nação, entra esse período, já entra esse período. E é por isso que isso é comparado como nos dias de Noé. Você sabe que nos dias de Noé, quando Deus declarou juízo, ali tinha as pessoas que iam entrar na arca, mas houve pessoas salvas que morreu dentro do período, que não podia entrar na arca e não era perdido. Eu posso citar algum nome de alguns deles, e devia ter mais. O próprio avô de Noé, o próprio pai de Noé, eles não entraram na arca, mas eles eram salvos, morreu antes. Então, existe esse período que nós estamos, desde que a pessoa aceita a mensagem do rapto, ele já é um salvo. Você sabe por que Deus faz assim? Para cumprir o que nós vamos ler aqui. Vai diminuindo, diminuindo, até chegar o mínimo para a transformação. Mas desde que Israel se tornou uma nação, que o anjo aparece para William Branham, já era para pregar o ministério do Filho do Homem. Isso que nós vamos entrar no domingo, para vocês entenderem Apocalipse capítulo 10. Então aqui eu vou ler só para os irmãos entenderem, para nós entrar nas outras mensagens. Parágrafo 185 da mensagem, o sétimo selo. Agora, quando ele disse, virem vocês esses judeus começando a lançar seus brotos, quer dizer, já na Palestina, né? Quando aquele Israel começar a regressar, chegando ao seu país, quando eles estiverem ali, a igreja estará pronta para o rapto. Viu aqui? Quando eles chegarem ali, a igreja já está pronta para o rapto. Por quê? Porque ela está recebendo a mensagem do anjo que apareceu para William Branham. William Branham foi enviado para pregar para esse grupo de pessoas, dentro desse período, depois que Israel se torna uma nação. E vocês vão notar que no domingo nós vamos ler por que os selos só podia ser aberto depois que as eras tivessem terminado. É por causa disso. Porque a mensagem de Noé entrou em processo depois que o juízo foi declarado. Deus declarou juízo para o mundo. Eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra, e os seus dias são 120 anos. Os seus, não os dias de Noé, mas os dias do povo que estava condenado. Por quê? Por causa da preparação da arca. Havia uma arca a ser preparada. Então Deus deu um prazo para eles por causa da arca. Noé tinha que entrar numa arca, era um lugar de segurança. E hoje há um lugar de segurança, a mensagem da hora, é o lugar de segurança. Essa é a arca, Jesus é essa arca, Jesus é essa mensagem. Então, é a única maneira da gente entrar hoje ter esse conhecimento, que a mensagem é realmente a posição que nós temos que estar, dentro dela, sabe? Ou ela em nós. Vamos aqui, para vocês verem uma coisa. Então, diz aqui, a igreja estará pronta para o rapto. Há apenas 3 anos e meio para o fim do velho mundo, e ele ficará em caos, e o milênio chegará. Vocês estão vendo que a pregação reduziu?
Quer dizer, apenas para Israel, novamente, 3 anos e meio. Mas entre esse espaço, Deus está colocando o povo na arca, em Cristo, para poder sair. Ele vai morrendo, morre um, morre outro, morre outro. Então, isso é o que eu quero que vocês entendam agora, ao ler as mensagens. Agora vocês vão entender aqui. Eu quero ler aqui para vocês entenderem aqui agora. Está vendo aqui, ó? Eu vou pegar a mensagem, Deus escondendo-se em simplicidade. Eu quero ler alguns parágrafos aqui, só para vocês verem uma coisa aqui, ó. Eu vou começar aqui no 362, eu creio que é aqui, deixa eu ver se é mesmo. 362, não vou ler todos os parágrafos que eu anotei aqui, não. Será que... é porque eu estou olhando outra mensagem, é porque eu estou com 2 mensagens, Deus em simplicidade, eu estou olhando a outra. Então é aqui, 214, dessa mensagem aqui. Olha aqui para os irmãos verem uma coisa aqui, 214, vamos aqui. Aqui, ó, o que está escrito aqui. Aconteceu algo outro dia, aí vocês vão ver o que é o algo que aconteceu outro dia. Aí vocês vão ver o que é aqui. Está aqui, ó. Aconteceu algo outro dia, vocês lembram? Vocês leram, ou melhor, ouviram a fita, os 7 trovões? Senhores, é este o tempo? Quem já leu a mensagem, Senhores, é este o tempo aqui? Aí, alguns irmãos já leram, está vendo? Senhores, é este o tempo? Então ele está perguntando, né? Veio, e isso aconteceu outro dia, vocês sabem dessas coisas. Veja como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo. Viu aqui? Por que você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo? Porque as pessoas estão indo embora, estão aceitando a mensagem verdadeira e partindo para ficar o mínimo para a transformação, tá? Então diz aqui, ó, o tempo deixa eu voltar aqui, o tempo está à mão, igreja, o tempo está à mão, não esperem mais. Veja como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo. A primeira coisa você sabe, quando se derem por conta, ele já terá acontecido. Um desaparecendo aqui e outro ali, se terão ido, e a primeira coisa que acontece, sabe, o julgamento atingirá o mundo. Você diz, bem, eu pensei que isto, está vendo aqui? Quer dizer, eu pensei que ainda ia acontecer isso, aquilo, mas escute bem agora. Aí diz aqui, é tarde demais agora. Lembre-se, eles não souberam disso até o dia em que entraram na arca, e agora era tarde demais. A virgem Nécia não soube disso até que voltou e viu que a virgem prudente se tinha ido, e então ela foi deixada para o período da tribulação. Você está vendo? Por que lá fala sobre a virgem Nécia? A virgem Nécia, ela era devagar no assunto, ela não preocupava muito em ouvir a verdade, ela não preocupava. Vocês notam que em São Mateus 25, ali, ela era daquele tipo que ia conversar com membros da noiva, ela não procurava ouvir diretamente de púlpito. Às vezes a gente tem que explicar para o povo entender. E eu vou ler para vocês verem que era bem desse jeito, tá? Deixa eu ler. Ela não preocupava, porque hoje, você viu como que é hoje? Hoje é assim, um encontra com um que é da mensagem, outro que é da mensagem de outro lugar, de outro, e tem um papozinho ali, mas lá na minha igreja é assim, na minha igreja é assim. Agora, não é o que está na nossa igreja, o caso é o que está na palavra.
O problema é esse, que o que está na minha igreja, o que está na outra igreja, não vai levar ninguém para o céu. O que leva é a verdade que está registrada aqui na mensagem. E na Bíblia, é essa que vai levar o povo. E se nós não dar conta de ver isso, nós vamos ficar na igreja, para depois escutar, dizer, ó, já aconteceu e vocês ficaram. Então escute bem, eu vou ler só para vocês entenderem sobre sobre a meia-noite, se ouvir um grito. Quem sabe o que é o grito da meia-noite? Quem sabe? Levanta a mão. É a mensagem. Mas à meia-noite se ouvir um grito. Qual é a meia-noite? A meia-noite de trevas da era de Laodiceia. Então, quando a era se tornou negra, e que o Filho do Homem estava do lado de fora da igreja, e o Filho do Homem começou a procurar. Procurar quem? É para entrar na igreja? Não. Procurando coração para entrar. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, diretamente com a pessoa. Mas ele estava do lado de fora. Quem é que mostra ele do lado de fora? A mensagem do sétimo anjo. Porque a mensagem do sétimo anjo é o mesmo Filho do Homem. Está do lado de fora. Quem é que quer a mensagem nas denominações? Ninguém. Foi expulso de lá. E será que nós vamos expulsar ele também? Esse que é o problema. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos expulsar ele também. Ficar sendo lisador de banco a vida toda. Então vamos lá. Então o reino dos... São Mateus 25. Eu vou ler aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Está vendo? Que tinha uma vasilha e uma lâmpada acesa e mais vasilha para pôr mais azeite. Elas tinham. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Estardar significa as eras. Durante todas as eras, todas elas esperaram, e umas partiram. É claro que todas elas tinham essas duas classes, as eras. Mas quando chega a última era, aí vem o alarido, vem o grito. Aí é que vem o grito. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, todas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Está vendo aqui? Isso não é caso de pedir um ao outro, isso é caso de altar, isso é caso de orar, isso é caso de ler, isso é caso de ouvir e receber direto. Isso é a mesma coisa que o profeta diz: Deus não tem neto, Deus só tem filho. Deus não tem neto, Deus tem filho. Então não é caso de eu passar para um. A única coisa que tem para nós passar é aqui, ó. É pregar e passar para você a verdade, para você saber o que é verdade. Agora receber é eu e você, é eu e Deus e você e Deus. Cada um recebe diretamente de Deus. Por isso não é caso de, você pode me dar isso? Você pode até dar o alimento natural, mas o espiritual não. Espiritual você tem que ouvir e comer, alimentar daquilo. Então vamos lá. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Quer dizer, vai lá onde eu sempre vou e adquiro, vai lá que você também recebe.
Então diz aqui: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Viu? Isso aqui que vocês têm que prestar atenção nessas parábolas. E tendo elas ido comprá-lo, deixa eu voltar aqui, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Agora escute bem, agora, que é a coisa que elas deviam ter feito no início. Aqui, é isso aqui, ó. E depois chegaram também as outras virgens, as que ficaram, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Por que não falou isso antes? Porque as prudentes estão pedindo o Senhor, porque o Senhor é que tem para dar. Será que vocês estão entendendo? Porque as prudentes estão adquirindo do próprio Senhor. O Senhor está aqui. E elas não viram que o Senhor estava, mas quando o rapto aconteceu, elas já foram direto no Senhor. O Senhor já tinha fechado a porta. Eu creio que vocês estão entendendo. E aí, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas por que na hora que ela falou assim, ó, foi no membro da noiva pedir, por que elas não pediram direto ao Senhor? Por que elas deixaram passar o tempo? Então vamos mais aqui. Então, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Vamos ver o que o Senhor fala? E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Você vê? Isso aqui, você vê que não traz maldição para elas. Mas, na verdade vos digo que eu não conheço vocês como noiva. Agora escute bem, aonde você adquire o azeite e como? Verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não o Filho prometido. Quer dizer, vigiai, porque não sabe. É claro que nós estamos sabendo, né? Mas só que não está entendendo. Você sabe o que é o Filho do Homem? A mensagem. Quer dizer, vigia bem o que está acontecendo para você não ficar, para mim e você não ficar. Presta atenção no que Deus está fazendo. Presta atenção nas profecias que o próprio Jesus falou. Se vocês prestarem bem atenção, domingo nós vamos entrar bem ali no livro de Lucas. Irmão, ali no livro de Lucas, capítulo 21, vocês vão notar que está tudo registrado ali, até depois que Israel se torna uma nação, está registrado todos os acontecimentos. Depois, aí ele aparece na nuvem. Aí você está vendo aí que ele aparece na nuvem? Olha lá para vocês verem, depois que ele disse, que Israel, que os gentios pisariam em Jerusalém até que o tempo dos gentios se completem. Quer dizer, então quando Israel tomasse a posição lá, o que ia acontecer? Nenhum gentio mandaria mais. Israel agora é dono da terra. Não é que não tem gentio pisando. Pisar não é no sentido de estar lá ganhando dinheiro à toa, não. Sabe? Fazendo vídeo para enviar para outros, mostrando os lugares. Ganhadores de dinheiro. Estou falando sobre Israel predestinado. Israel foi para lá porque foi pela mão de Deus, cumprindo a profecia que Jesus falou. E eles estão lá. Quer dizer, agora ninguém manda lá, eles mandam. Porque Jesus falou e passou 2000 anos, a Escritura cumpriu. Aí Deus aparece para o profeta para trazer o cumprimento de Apocalipse 10, verso 11. Eu estou com as mensagens, vou provar isso para os irmãos entender o que significa Apocalipse 10. Vocês vão entender direitinho como isso já está diante de nós. O perigo nosso é isso aí, é por isso que nós estamos adiantando. Eu creio que é Deus que está nos ajudando, para nós não ficar aqui, porque senão nós vamos sofrer muito. Quem vai sofrer mais é nós, pregadores, com tudo na mão e não pregando nada, não mostrando nada, o povo tão cego quanto os pregadores.
Quer dizer, os membros não estão vendo nada porque os pregadores não estão vendo nada. Então, fica todo mundo cego. E se um cego guia outro cego, ambos vão cair no buraco. Não tem jeito, sabe? Então, não tem condição. Mas vamos aqui, parece que eu tinha anotado, mas deve ser daqui para frente mesmo. Deixa eu ver aqui, 217, até 217, né, irmãos? 220, né? Então, vamos aqui. Eu vou ler o 17, só para não saltar, porque o tempo passa rápido demais, deixa o 17 aqui. Em minha opinião, o último membro será alcançado num desses dias. Isso poderia vir e você nem saber coisa alguma acerca disso. Lembre-se, é um segredo, o rapto secreto. Está vendo? O rapto secreto. Ele virá numa hora em que vocês não pensam. Você não saberá coisa alguma acerca disso. Ela se terá ido e será tarde então. Você diz, eu desejaria ter me posicionado. Se você alguma vez pretendeu tomar uma posição, que seja nessa reunião. Aqui ele estava pregando em Albuquerque. Que seja nesta hora que você toma a posição. Agora, se você realmente se sente seguro em Cristo, você sente que tem o Espírito Santo, e o sangue de Jesus Cristo, e todos os sinais e promessas estão sob seu comando, e você os vê manifestados e operando em sua vida, e você sabe que são verdadeiros. Se você fica aí assim, e crê nisso, tomarei a tua palavra acerca disso. Cabe a você. Se não é assim, você deveria se colocar em pé. Mas se você crê nisso, sabe que aqueles sinais e maravilhas que Jesus, a vindicação do Messias fala contigo. Se não for assim, 222, né? Então tá, só para terminar, né? Aqui, Então diz aqui, ó. Bem, está bem. Se discordar, está tudo bem. Quer dizer, se discordar do que foi pregado, está tudo bem. Esta é minha convicção. É o que eu ouço do céu. Eu creio que a era de Laodiceia é a era pentecostal, aonde ela chega a um lugar de mornidão e Deus vomita da sua boca. 228 agora, né? É porque eu saltei só para... É assim que essas coisas acontecem. É por isso que posso levantar e dizer ao mundo: a palavra tem falhado alguma vez? Deus me prometeu lá atrás, quando eu era uma criança. Esta é a razão. Você diz: você não teme que vai falhar? Eu jamais. Aí tem uma reticência. Eu sempre sou um fracasso. Ele nunca fracassa. Eu não falo as minhas palavras, eu falo as suas. Essa é a razão pela qual elas estão sempre corretas. Vê? Esta é a razão que eu pergunto ao mundo: mostre-me uma vez que isso não aconteceu. Mostre-me uma vez. Das milhares de coisas que ele disse, nenhuma vez isso falhou, e jamais falhará, porque é Deus e não o homem. Vocês estão vendo aqui? Irmão, isso aqui é o que eu quero, eu insisto em falar com vocês, é isso aqui. No passado, as pessoas ouviam da maneira que nós estamos ouvindo. Ouviu de Noé, mas eles ignoraram que Noé era um homem e que ele estava errado, mas Noé estava certo.
porque ele estava falando o que Deus mandou. Hoje nós estamos ouvindo a mesma coisa, e nós vamos, se nós não tiver cuidado, nós vamos fracassar, porque nós estamos pensando, é o homem que está falando, mas é Deus que está falando. Deus está falando, é claro que Deus fala através do homem. E agora eu vou para o parágrafo. Engraçado, irmão Silas, eu tinha uma outra 220, né? Então deixa eu ler aqui para ver, então. Deixa eu só voltar aqui, irmão, um pouquinho, porque eu tinha uma coisa aqui que eu precisava de mostrar para os irmãos aqui, ó. Isso aqui mesmo. Deixa eu ler aqui, ó, 220, só para vocês verem uma coisa aqui. Embora muitos de vocês discordem de mim, muitos na teologia, eu não sou um teólogo, eu apenas falo o que eu ouço. E então, quando eu ouço isto, eu olho na Bíblia, se isso não está de acordo com a Bíblia, eu não receberia isso. Mas nenhuma vez isso tem sido contrário à palavra, mas com a palavra. Esta é a razão pela qual isto é confirmado. Deus vindica. Agora, ouçam-me então. Se você crê em mim como sendo um mensageiro enviado de Cristo a vocês, creio em mim. Se você não está no reino de Deus, é melhor fazer algo rapidamente. Isso não vai melhorar, isso vai piorar a todo instante. Entendeu agora? Porque quando o anjo aparece para ele, nada ia melhorar. Por isso tem uma mensagem que diz que quando ele jogou aquela pedra para cima, que Deus pediu para jogar, que ela bateu na terra, o Alasca quase que afundou em um terremoto. Ele diz, aquilo era o início dos terremotos e todos os acontecimentos. Não vai melhorar, só vai piorar. E é por isso que os avisos de Deus é esse, como avisou Noé e avisou para entrar na arca. O aviso é esse, olha, não vai ter ninguém vai ter nenhuma chance, nenhum esconderijo aqui. A ciência está procurando na Lua, em outros lugares, tentando fazer alguma coisa, cavar, fazer alguma coisa para conservar a vida. O lugar de conservar a vida é na palavra de Deus, não adianta. A vida é conservada pela palavra, senão nós estamos perdidos, não vai sobrar nada aqui. Mas eles estão tentando. Por que eles não receberam a mensagem? Só que Deus fala em simplicidade. Dizer, o mundo, a sabedoria do mundo é tentar fazer alguma coisa. Aqui não, Deus não tenta nada, Deus mostra a verdade para o povo. Na maior simplicidade. Então, se vocês querem sair, como dizer assim, se vocês querem sair desse mundo para um lugar de segurança, creia na mensagem de William Branham, que você sai. É só isso. Então disse aqui, então ele disse assim, isso vai piorar a todo instante. Agora, apenas anotem isto. Apenas lembre-se, veja se isso é certo ou errado. Veja se isto vai ser correto ou errado. Isto não vai melhorar, isso vai piorar. Vai ficar mais e mais difícil o tempo todo. O avivamento se acabou. Vocês estão apenas respigando nos campos. Acabou-se. Está vendo? Acabou. Eu vou deixar até aqui. Vocês estão vendo? Acabou o avivamento. Qual é o avivamento? O avivamento da noiva. Não é esses avivamentos que acontecem, não. O avivamento da noiva. É por isso que está respigando. Você sabe o que é respigar? É quando alguém colhe, e às vezes colheu milho na roça que estava muito cheia de mato. Então alguém vai atrás para respigar. Como aquela moça lá no passado, no tempo de Boaz.
Ela estava respigando, mas ela foi no terreno certo, no terreno de Boaz. Então é melhor nós estar no terreno de Boaz, respigando, porque ele tem misericórdia. E por isso, quando Boaz viu aquela moça respigando, ele ficou de olho nela. E ao invés de respigar, ele já pediu àqueles trabalhadores, falou, não, deixa cair mais coisa para ela. Quer dizer, ela precisa disso, sabe? E isso é que nós estamos aqui. Primeiro ela respigou, depois ela encontrou com Boaz, conheceu Boaz cara a cara, e depois Boaz só falou com ela, ó, já que você decidiu, você espera que tem uma outra coisa a fazer. Isso era Boaz, né? Tem um fulano aí, e o fulano manda na terra, sabe? Só que esse fulano agora já não manda em nada. Ele pode mandar na terra, mas em nós não manda. Porque nós já conhecemos quem pagou o preço por nós. Mas lá Boaz não era ele que ia derramar o sangue, porque ele era um tipo. Mas ele disse, mas se ele não ficar com você, eu prometo a você que você é minha. Mas aí quando chegou na hora ali, é claro que Boaz, sendo o tipo de Cristo, e Ruth, um tipo da noiva, ó, não deu nada errado, deu tudo certinho. Quando falou da terra, o fulano estava pronto, falando, tudo é meu. Pois é, ele tinha dado até para Adão, né? Tudo é meu, mas só que você tem que suscitar o nome do defunto. Aí ele vê, não, então isso aí não, isso vai danar a minha idade. Vai danar a minha herdade. É claro, assim, eu não tenho nome para isso, eu não tenho sangue para isso. Aí entregou Ruth para Boaz. É a mesma coisa, ele não tem sangue, mas Jesus tem. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos limpos diante dessa verdade da qual está sendo pregada hoje, não diante da verdade que foi pregada para outros. Essa verdade foi pregada para outros, não tem mais sangue para nós. Teve para eles, mas essa mensagem tem hoje. Para nós hoje, o sangue está na palavra. Hoje, da maneira correta de crer, nós obtemos sangue. Porque essa mensagem é os 7 trovões aqui para nós. Então vamos aqui, deixa eu ir na outra mensagem agora. Tem muitos parágrafos, mas eu vou ler só alguns parágrafos da mensagem Deus em Simplicidade. Agora é aqui. Então vamos aqui. O que tem aqui dá para pregar domingo, mas eu vou pulando alguns parágrafos. Vamos começar aqui no 362, aqui dessa mensagem Deus em Simplicidade. Está escrito assim: recusar dizer que existe a luz do sol é ir para o porão e privar os seus olhos da luz. E é isso, isto é certo. E recordem, a única maneira de se encontrar errado é primeiramente rejeitando o certo. Entendeu? Rejeitou o certo, já está no erro. Veio, e ao recusar abrir os seus olhos, você viverá em trevas. Veio, se você se recusar a olhar, como você verá? Veio, observe as coisas simples, são as coisas pequenas que você deixa sem fazer, não as fazer. Oh, que coisa! Isso aí, você sabe disso, né? Às vezes, tentando fazer uma obra diferente daquilo que, às vezes, coisa que eu tenho, às vezes eu estou errado, vivendo errado aqui, mas faz um avivamento de hinos e coisas assim, não vai consertar nada. Eu que tenho que consertar com Deus. É nós que temos que consertar. São coisas que estão em nós, às vezes, que vai tirar a gente do rato. Não adianta um avivamento de hinos, ou orar, se eu não consertar. Deus não vai, não adianta tentar Deus, não adianta.
Se eu estou errado, eu tenho que procurar consertar. E se eu estou errado com o irmão, eu tenho que consertar com o irmão. Não é? É porque tem pessoas que falam assim, mas eu pedi perdão a Deus, mas você não errou diretamente com Deus, você errou com seu irmão ou com sua irmã. Você tem que ir nele, senão Deus não nem te vê, ou nem me vê. Então, vamos mais aqui. Então, veja aqui, deixe-me lhes dizer, em Mateus 11, é o lugar que eu ia ler, mas não li, mas vamos aqui agora. Em Mateus 11, 10, ele disse, se podes receber, este é ele. Isso é João Batista, né? Este é aquele que foi enviado diante de mim. Era a simplicidade. Você vê, irmão, olha para você ver como que Deus faz as coisas. Escolheu um homem que não... Você sabe que João Batista também não sabia nada, ele não foi na escola, não. Ele foi com 9 anos para o deserto. Ele viveu no deserto, a única coisa que ele conhecia é um machado e lenha. Ele era um lenhador, cortador de madeira e coisa lá. E por isso que ele falava, o machado está posto na raiz das árvores. É a única coisa que ele sabia, mas sabia tudo. Ele não conhecia nada de fora não, mas conhecia o Deus do céu que estava manifestando a ele e mostrando o que a gente precisava. Foi perguntado a ele, certo dia, disseram, por que então os escribas dizem que? Ele disse, o Filho do Homem subirá a Jerusalém, até Jerusalém, será colocado nas mãos de pecadores e eles vão matar o Filho do Homem. Ele vai morrer e no terceiro dia ele ressuscitará novamente. Disse, não contem a ninguém a visão, subam lá. E os discípulos agora, pensem nisso, é aqui que eu quero que os irmãos entendam aqui, ó. Isso não é, a mensagem não veio para o mundo lá fora, veio para grupo de pessoas que está ouvindo, mas a maior parte não entende, não vai entender, exatamente porque não é explicado, e outros é explicado e não procuram entender. Escute bem aqui. E os discípulos agora, pense nisso, os discípulos que haviam andado com João, falado com ele, comido com ele no deserto, se assentaram no barco e disseram, por que os mestres dizem que Elias deve vir primeiro? Você diz que vai subir para a crucificação e vai ressuscitar? Você é o Messias? Tome o trono. Você sabe que lá está escrito que ele estava querendo colocar Jesus no trono antes, e Jesus saiu por causa daquilo. Que é claro que ele vai para o trono, mas depois que ele pagasse o preço, que ele obtivesse uma noiva gentia, e eles não sabiam nada disso, sabe? E depois ele vai para o trono, é claro que ele vai, do trono de Davi, ele vai, mas só que ele estava pensando em coisa terrena naquele momento. Aí ele disse aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Agora, por que os escribas? Todas as nossas escrituras dizem aqui, as escrituras claramente dizem que antes de vir o Cristo, Elias virá primeiro. Sim, veio. E no Velho Testamento sempre estava falando, né? E ele disse, ele já veio e vocês não souberam. Agora, quem eram aqueles discípulos, os discípulos que estavam fazendo aquilo. Andou com João, andou com Jesus, estava andando com Jesus, não tinha conhecido João e nem Jesus, andando com ele. Eu posso dizer uma coisa para vocês, quantos Jesus está andando com eles? Jesus é essa mensagem, e que ainda vai ficar. Quantos que Jesus está andando com eles? Quantos que carrega Jesus debaixo do braço ou na mão e não está entendendo nada que vai ficar aqui? Eu creio que vocês estão entendendo, eu creio que também os irmãos através da internet devem estar entendendo também, né?
Então vamos aqui. Eu vou ferir aqui só um pouquinho agora, mas eu não pretendo isto. Veio pelos próximos poucos minutos, vejam, só 1 minuto ou 2, para que então você esteja certo de que compreendeu. Vocês podem me ouvir? A congregação diz amém. Vejam, por quê? Aqueles homens que haviam andado com Cristo, porque as Escrituras dizem que primeiro Elias deve vir, e eles eram os próprios convertidos de João e nem mesmo conheciam. Vocês entenderam? Aqueles que estavam andando com Jesus eram os discípulos de João, que João tinha apontado para eles. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles deixaram João e foram seguir Jesus, e não tinham conhecimento de João e nem de Jesus. É igual hoje, aparece mais uma igreja da mensagem, ó, tá vendo? Abriu mais uma porta, aí todo mundo vai para lá, sem entender nada. Não há nenhuma porta mais, Jesus é a porta. Só existe uma porta hoje, a mensagem revelada é a porta. Não importa quantas portas tem. É a mesma coisa, quer dizer, eles ouviram, eis o Cordeiro de Deus. Olha São João capítulo 1 e 2, para vocês verem. A hora que eles falaram, eles deixaram João e seguiu Jesus. E esses mesmos aqui, ó, não estavam entendendo ainda. João Batista já tinha morrido, e eles nem sabiam que João Batista era o mensageiro da era. O William Branham já foi, muitos estão com a mensagem na mão, nem sabem o que é realmente o mensageiro da hora. Só sabem se o William Branham é um profeta, mas vocês têm que entender que pode apontar assim, ele está aqui. Vocês têm que entender que hoje é a mesma coisa. Nunca nasceu um homem no Novo Testamento que pode falar assim, Jesus está aqui, como esse homem. É isso que nós temos que entender, para entender realmente o que está acontecendo. Se esse homem já veio, Jesus também já está aqui. O Filho do Homem está aqui. E se nós passar por alto, nós vamos fazer... Não vão fazer como os discípulos, porque depois os olhos deles foram abertos. Mas nós não queremos ser tão incrédulos assim, que os nossos olhos não vão ser abertos. Deve ser aberto, primeiramente, dos pastores, dos pregadores, para abrir os olhos daqueles que ouvem. Os pastores têm que enxergar mais. Como sempre a gente fala assim, às vezes enxerga demais, para andar bem aqui, mas nós não estamos aqui para enxergar bem demais, é para andar bem aqui. Nós temos que enxergar bem para andar bem do outro lado, para ter vida eterna, não uma vida regalada aqui. Não é isso. Nós estamos lutando para ter uma vida eterna aonde não tem problema. E é claro que tem que ser um sacrifício. E eu creio que um dos maiores sacrifícios hoje é escutar e ver o que é certo hoje. Você tem que fazer um sacrifício, sabe? Não é o tipo de sacrifício que o homem está lá com a santa para lá para cá. A mãe, como é que é? Fala da mãe. Olha, nós temos uma mãe que nós nem conhecemos. A mãe nossa é a Nova Jerusalém, está escrito. Nós conhecemos o nosso pai nós conhecemos, mas a nossa mãe está lá em cima. Então vamos mais um pouquinho aqui, tá? Vamos, ainda dá para me ler mais um pouquinho. Veio o que eu quero dizer? Veio, porque as Escrituras diz que Elias tem que vir primeiro. Discípulos que andavam com ele. Porque as Escrituras diz que ele deve ir primeiro? Antes dessas coisas e restaurar todas as coisas? Ele o fez para cerca de meia dúzia de pessoas
e isto é tudo que houve. Veio, eles eram todos que estavam supostos a receber aquilo, e aqueles eram os que estavam ordenados para ver aquilo. Jesus disse: ele já veio e não o conheceram, mas eles fizeram exatamente o que a Escritura diziam que eles fariam. Ele os restaurou a todos vocês que receberam e creram em mim. Ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que ele faria. Eles fizeram com ele o que as Escrituras disseram que eles fariam. Ele já veio e vocês não souberam. Ele falando, né? Vocês estão prontos? Ele está perguntando, o profeta está perguntando: vocês estão prontos? Eu quero vos chocar um pouquinho. O rapto será da mesma forma. Será tão simples, sem dúvida, será tão semelhante ao ponto em que o rapto sucederá num desses dias e ninguém saberá nada a respeito disto. Viu aqui? Por que desde que Israel se tornou uma nação, a igreja já estava pronta para o rapto? Porque desde que o anjo aparece para William Branham, ali era a primeira etapa daquele anjo, era andar no meio das igrejas, e aquele homem que estava andando ali, o anjo estava nele. As pessoas não sabiam, porque era um homem, mas o anjo que tinha falado com ele, estava nele, andando em meio das igrejas, tentando convencê-los, e andou até o ano 62, para depois dizer assim: ó, está terminado. Aqui não era o William Branham que estava falando aquilo, era Deus que estava falando. Mas as pessoas estavam vendo um homem. Agora, como é que se a gente não ensinar isso, como é que nós vamos ver Deus? Deus é Espírito, e Deus é a palavra, mas Deus envia os seus homens para pregar, para mostrar. Então, deixa eu ler só mais um pouquinho. Então, ele disse aqui: então, agora não levantem agora, mas escutem só um minuto. Com certeza, estou concluindo, o rapto virá da maneira tão simples até o julgamento cair, e eles verão o Filho do Homem e dirão: não tínhamos que ter isto, aquilo e aquilo outro? E Elias não teria que vir a nós? E não teria que haver um rapto? Jesus dirá: já aconteceu e vocês não souberam. Deus em simplicidade. Bem? Vocês notaram aqui? Ó, deixa eu ler, ao invés de continuar aqui, eu leio uma escritura que nós vamos ler, só para os irmãos verem, no domingo nós vamos ler. Escute bem aqui, uma coisa aqui. Aí o Filho do Homem, você sabe que o Filho do Homem é a revelação hoje. Só que a Bíblia diz que lá no trono branco ele vai aparecer em pé para provar que as pessoas tinham rejeitado ele. Então vou ler só a escritura aqui e talvez a gente já para, né? Ali já está na hora. 21 de Lucas. Escute bem aqui, eu vou ler bem rapidinho. Aí depois que Jesus disse aqui no verso 24, ele disse assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Quer dizer, completou, voltar para lá. Então vamos ver o que acontece depois? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Não está acontecendo? Pois é. Depois que Israel volta para lá. Tá? Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, portanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Deu.
Vocês estão vendo? O poder de Deus é muito maior do que o poder do diabo. Está aqui na terra. É tão grande que levantará um povo da terra. Mas tão simples que ninguém dá valor. Está esperando, porque as pessoas sempre esperam. É algo que, quando abala mesmo, só, irmão, você tem que entender o seguinte: quando descobre que é algo tão grande, já passou. No dia de Noé foi um dilúvio, mas antes ninguém acreditava. Aquilo era a maior simplicidade. Mas vamos, só para me terminar. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não já aconteceu? Já. Então, aonde nós vamos olhar? Para ir lá para os Estados Unidos ou para um outro lugar? Não tem lugar aqui na terra mais. Não tem lugar de refúgio aqui. O único lugar é subir agora. No dia de Noé, o único lugar era entrar na arca. Agora, o único lugar é céu. É sair daqui para o céu. É o único lugar. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira, e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração, até que todas as coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, o verso 34 até o 36. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Todos. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem, no juízo. Porque aqui ele está em misericórdia, mas lá é juízo. Porque misericórdia, enquanto a palavra tem validade, enquanto há sangue, no juízo não haverá sangue para ninguém. É só rajada de juízo mesmo. Mas aqui ainda é misericórdia. O Filho do Homem está aqui exatamente trazendo misericórdia dentro desse período, quando Israel retorna para lá. Ele anda no meio do povo, tentando convencê-los a sair das igrejas e entrar em Cristo. E é o que o povo não está entendendo. Por isso não é abrir mais igreja, é entrar em Cristo. Sabe? É isso que nós temos que entender, sabe? Quer dizer, o grande astronauta que está aqui. Jesus é o grande astronauta. Nós temos que entrar nesse grande astronauta, o poder maior. Se existe um poder que está levando as pessoas na Lua, esse nos levará acima de qualquer coisa que existe aqui. Nos levará diretamente para o céu. O profeta diz: o céu dos céus. Amém, amém. E Deus abençoa. Deus abençoa a todos nós e abençoa as nossas famílias, né? Porque a gente vê a própria família da gente não tem tanto interesse. Mas o que nós vamos fazer? Deus não tem neto. Então aqui é cada um. Se vocês querem ir para o céu, é você e Deus. Se eu quero, é eu e Deus. É isso que nós temos que pensar. Vamos nos colocar em pé. Tá. Irmã Neuza pedindo oração para ela, para toda a família, né? E para o irmão Sebastião também. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, pela irmã Neuza. Pai, ajuda, Senhor, aquela irmã, Senhor. Meu Deus, eu sei que ela sofre bastante, Senhor, para estar olhando ali, Senhor, o pai,
meu Deus, que está naquela situação, mas nós pedimos graça para ela e graça para ele, e graça para todos nós, Pai, para que nós possamos, Pai, agradar o Senhor nessa terra, Pai, que possamos ser realmente testemunha dessa verdade, para que nós possamos levar essa verdade a outros que precisam também, Senhor. Ajuda os irmãos que estão viajando, os irmãos que estão em casa, meu Deus, que não puderam vir, Senhor. Olhe por eles, Pai. Olhe pelas crianças que estão nascendo, que estão vivendo. Olhe pelos jovens, Senhor, que estão sendo iludidos por muitas coisas más. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor, leva-nos em paz e dá-nos uma noite abençoada, Pai. E se o Senhor nos dá vida, domingo nós estaremos aqui novamente para pregar a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.